Boa tarde, minha querida amiga Andréia, nossa querida aluna e agora professora do curso também, né? Vai nos ajudar futuramente. Foi aprovada em primeiro lugar, pessoal, no nosso concurso do TJ Pernambuco, Cartórios, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a aprovação dela e sobre também a vida dela de concurseira, para que vocês possam aprender com a Andréia, tá? Já vou adiantando que a Andréia é um fenômeno, é uma pessoa que tem muitos resultados, não apenas este resultado espetacular na carreira de cartório, mas em outras carreiras também. E eu vou te convidar para ficar essa hora com a gente, porque nós vamos aprender, inclusive eu, vou aprender bastante com a nossa amiga Andréa. Tudo bem, Andréa? Tudo bom, Caio? Olá, pessoal, amigos e amigas. É uma alegria estar aqui conversando com você, trocando essas ideias, né? A gente conversa muito por WhatsApp, e, eventualmente assim, online, mas hoje vai ser uma conversa um pouco mais longa. Se for falar da minha vida toda de cartório, vai demorar um pouco, tá? Ou melhor, de concurso, vai demorar um pouco. De cartório é que é mais curtinho um pouco também. Mas vai ser uma conversa gostosa e eu espero aí que seja boa para as pessoas se inspirarem, para verem como nem sempre a programação da gente, ou quase nunca a programação da gente se realiza, né? A gente sonha Uhum. com a médio e a curto prazo, e às vezes somente a longo prazo as coisas acontecem, e às vezes acontecem até melhor do que a gente imaginava no começo. Então, acho que vale a pena aí ficar um pouquinho com a gente e ouvir essa história. Show de bola, minha amiga. André, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouco da tua história de concurseira, lá do começo, tá? Se formou, não precisa dizer a data, mas se quiser dizer, não tem problema Vou também. dizer tudo. Se formou e aí, a partir da formatura, você pensou em concurso? Como é que você começou? Qual foi a primeira carreira que você estudou, se preparou? Conta pra gente. Minha história com concurso tem muito mais de 20 anos. E aí, talvez alguém que esteja nessa idade, né, 20 e pouquinhos, olhe assim, se assuste com esse retrato falado de uma história. Eu comecei a fazer concurso, eu era aluna do 7º período da Faculdade de Direito do Recife. Estudei aqui na UFPE, e no 7º período, exatamente, no início lá dos anos 2000, saiu o primeiro concurso para o qual eu me preparei, especificamente, que foi o concurso para promotor de justiça aqui de Pernambuco, do meu estado. À época, antes da alteração constitucional, né, antes da emenda constitucional, não se exigiam esses 3 anos de atividade. Exigiam uns 2 anos de atividade que muitas vezes era suprido por estágio. Enfim, a exigência era menos gravosa em termos de comprovação de atividade jurídica prévia. Então, eu e mais metade da minha turma lá da manhã da Faculdade de Direito se lançou para fazer esse concurso. E foi um concurso que demorou, o que foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Foi bom porque ele permitiu que eu me preparasse para as diferentes fases, em diferentes momentos da minha graduação, e foi ruim porque eu esperava que ele terminasse mais cedo e fosse chamada mais cedo. Eu comecei em 2000 o concurso, mais ou menos, e somente tomei posse nesse mesmo concurso em fevereiro de 2004. E nesse meio tempo, evidentemente, enquanto estava fazendo o concurso de promotora, as fases, eu fiz outros concursos também que logrei aprovação, como técnica e analista judiciária do Tribunal de Justiça daqui de Pernambuco e procuradora federal e advogada da União. E antes de ser promotora de justiça, eu tive uma breve experiência na advocacia pública. Eu fui procuradora federal no ano 2003, concurso que também fiz e logrei aprovação no finalzinho ali, nos últimos períodos da faculdade. Então, minha experiência, meu início na vida de concurso público foi ainda como estudante de graduação. E aí, 2003, fui procuradora federal, 2004, assumi como promotora de justiça do meu estado, fui para o interior, fui trabalhar, fui exercer meu cargo e fiquei um tempinho sem pensar em concurso para mim. Pensava em Uhum. concurso
para as outras pessoas, porque logo em 2005 eu comecei a dar aula num cursinho preparatório para concurso público aqui em Recife. Cursinho este no qual eu ministrava Direito Penal, parte especial. Um grande amigo meu tinha a cadeira de Direito Penal, queria ficar só com a parte geral, Rafael, meu compadre, e me ofereceu, lá nos meus 24 anos, né, assumir a parte de Direito Penal, parte especial, que foi excelente para mim, porque deu o meu start na carreira de professora, lá Uhum. concomitantemente com o exercício do cargo de promotora de justiça. Tu ingressou na promotoria, portanto, com 23 anos. 23 anos, recém-feitos. Foi a mesma idade que eu entrei na Procuradoria do Estado aqui. Isso. Antes de você passar para os próximos concursos, que eu sei que tem mais aí, eu queria só fazer uma pergunta, até para o público também, que está na graduação, né? Tanto você como eu, inclusive você começou primeiro do que eu, você começou a fazer concurso no 7º período, eu comecei no 8º e passei no 9º, né? E eu tenho uma percepção minha, que eu vou responder depois da sua, que, assim, eu tenho certeza de que eu só passei na graduação por um aspecto. Eu não vou revelar agora porque eu quero ouvir o seu. E eu queria te ouvir exatamente sobre isso. Ao que você vincula a tua aprovação durante a faculdade? Tu foi uma aluna CDF, estudou bem durante a faculdade? O que foi que o que tu achas que foi fundamental para a tua aprovação prematura, ou seja, antes de se formar? Eu acho, sinceramente, ou melhor, eu acredito que eu sempre fui boa aluna, tá? Desde a escola, eu gostava de estudar, eu tinha responsabilidade, eu assumia aquele compromisso do foco, né? Do esforço, tá? Que eu acho que o esforço aliado à resiliência são os dois elementos fundamentais para qualquer aprovação. Quando eu entrei na faculdade, eu continuei estudando bem, mas eu não tinha mais a mesma pegada do terceiro ano. Talvez até porque eu tivesse conhecendo a vida universitária. Mas depois que eu passei do meio da graduação, deu uma virada de chave. Quando eu fiz a curva, que lá na faculdade de Direito, você entra pelo lado esquerdo, vai fazendo a curva nas salas para sair Sim, pela última sala do lado direito. Quando eu fiz a curva, eu disse, bom, está na hora de eu pensar em na vida algo. adulta. Está na hora de pensar em assumir mais responsabilidades. Não que eu não tivesse responsabilidades, mas assumir mais responsabilidades. E, assim, é um período em que você, claro, tem o estágio, tem as obrigações da faculdade, mas é um período que você está jovem, está estudando, você consegue Dá conta. desempenhar melhor, tá? Eu estudava bem para as provas da faculdade, eu estudava bem para os concursos que eu ia prestar, eu conseguia fazer, claro, né, sem filho, sem marido, sem casa para tomar conta, eu brincava, não preciso nem levar o pão para casa, está tudo pronto, é só chegar, me sentar e estudar. Uhum. Nem a manteiga passa, né? Nada, né? Se pedir, ainda chega quente, né? O pão com manteiga esquentado. Então, como você está nesse momento, e assim, como eu tinha vários colegas e amigos neste mesmo movimento, isso foi muito bom, porque a gente meio que se deu as mãos e se ajudou. Veja, estudar naquela época, e eu falo naquela época porque estou falando de muitos anos atrás, né? Duas décadas e meia atrás. Estudar naquela época não era fácil como estudar hoje. Uhum. A gente Biblioteca, né? era biblioteca, era livro emprestado, era material de resumo de alguém que fazia um resumo bom, Xerox. muita Xerox, né? Até hoje eu estudo por impresso, porque não consegui me adaptar. Eu ainda preciso pegar o lápis e o papel e grifar e escrever. Meu estudo é todo escrito, reescrito, né? Uhum. Então, a gente se ajudou muito naquele momento. E Uhum. não tinha essa facilidade de informativos comentados, de PDFs atualizados na semana, de
site de questões, nada disso. A gente se virava no livrão mesmo e na coragem. É. E ia. Eu tive essa mesma impressão que você teve de virada de vida adulta exatamente na segunda metade do curso. Inclusive, eu conversei com uma pessoa, um amigo meu, na verdade, né? Eu chamo de afilhado, que está na graduação. Esses dias eu disse exatamente isso. Eu disse, cara, tu ainda tem uma licença poética para ser vagabundo, para vagabundar. Tu acabou de entrar, segundo, terceiro período, eu vou te Para ser confessar que eu também... universitário. Universitário. Segundo, terceiro período, eu vou te confessar que também eu não era lá essas coisas, não, tá? Só queria saber de calorada e futebol. Mas quando virou quinto, sexto período, aí esse senso de urgência, pô, vou me formar, e vou me formar liso, vou me formar desempregado, não vai dar. Eu tenho que sair das asas, né, do meu pai, da minha mãe, porque, enfim, já me chegaram até os 20 e poucos, agora eu tenho que virar homem. Então, da segunda metade do curso, aí eu estudei muito. E o curioso é que eu estudei para a faculdade. Assim, qual que era o meu objetivo? Eu queria ser o melhor aluno da minha turma. Queria ser o aluno laureado, né, da minha turma e fui. E consegui correr, vamos dizer assim, atrás do prejuízo do segundo período para frente. Então, a turma que está em graduação, eu acho que se fizer uma boa faculdade, e veja que boa faculdade é um bom curso, né? Não propriamente um bom prédio de faculdade, ou enfim, mas fazer um bom curso, estudar bem para o curso, buscar tirar as melhores notas, né, da turma, buscar sempre estudar para as provas, eu acho que isso antecipa muito o sucesso no concurso. Por isso é que, às vezes, o pessoal, eu digo assim, tu passou na faculdade. Quanto tempo tu passou estudando para procurador? Eu digo, ó, para procurador, do edital até a minha aprovação foram meses, talvez 10 meses. Mas eu não estudei só 10 meses. Eu estudei 3 anos de curso mais 10 meses. Então, esse é um ponto importante, né? Eu sei que é a minoria dos nossos alunos aqui, mas vez ou outra aparece um aluno que está se formando ainda, está na faculdade. Então, se você quiser uma dica, faça uma boa faculdade, tente ser o melhor aluno. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, mas pelo menos a pretensão de ser já é alguma coisa, né? Então, superada essa fase, Andréia, que ficou lá nos remotos anos 2000, a gente vai seguir, né, com a tua história aqui de concurso. Nós estamos em 2005, você promotora de justiça, e daí para frente, o que você fez, minha amiga? Me conta, de concurso público. Daí para frente, eu estava dando aula, estava muito bem, promotora, jovem, tudo. Mas eu tinha uma inquietação. Aliás, eu tinha não, eu acho que o tempo verbal está errado. Eu tenho uma inquietação, né? E eu achava que eu queria muito, muito ter um concurso federal. Se fosse da magistratura, fosse do Ministério Público Federal, que era o que eu almejava mesmo. E por muito tempo deixei de pensar nisso, mas voltei a pensar. Então, lá para 2006, mais ou menos, eu sentindo essa inquietação, eu disse, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer magistratura federal. E minha irmã já era magistrada aqui, no estado, na 5ª região. Eu disse, eu vou tentar. Eu acho que é uma carreira que atende, eu acho uma carreira bem bonita, eu acho uma carreira de muita responsabilidade, mas de muito retorno também, do ponto de vista da distribuição da justiça, né, dos bons juízes, evidentemente. E aí eu comecei a estudar para o primeiro concurso de juiz federal aqui. E estudei muito, cara. Estudei muito, muito, muito. E chegava em casa cansada à noite, estudava à noite, às vezes dormia em cima dos livros, estudava fim de semana. Eu nunca tive isso não, tá? Para mim, todo dia é dia de estudo. Tá? E assim, existem metas a serem cumpridas. Se eu num dia tive uma enxaqueca, tive que dormir mais cedo, no outro dia eu estudo 2 horas a mais, tá? Eu só não me privo de sono, porque privação de sono, para mim, significa zero aprendizado. É isso aí, também tenho a mesma Eu durmo bem, e sempre dormir bem me ajudou muito. As pessoas dizem que não estão dormindo para estudar, eu fico assim, muito preocupada, porque a longo prazo o resultado é terrível.
tá? E é a Pelo curto menos prazo mesmo, até porque eu digo isso sempre nas mentorias também, quando a gente vai planejar os horários, eu digo sempre isso. Não corte horas de sono para estudar. Por quê? Porque o aprendizado é uma equação cuja soma é estudo mais sono. Então, isso. se você perde sono, você está perdendo horas de aprendizado, melhor dizendo. Então, você está fingindo que está aprendendo, está passando horas na frente do livro, mas não está aprendendo. Por Nada. quê? Porque não dormiu. Exatamente. Não, isso aí, para mim, sempre foi o inegociável. Eu tinha que dormir Uhum, minhas horas para me sentir bem. Eu uhum, percebo quando eu fico com névoa mental de cansaço. Já uhum, consigo entender que ali eu tenho uma barreira intransponível, tá? uhum, Então, eu voltei a estudar e fui fazer o concurso de juiz federal. Passei na primeira fase, fui fazer a segunda fase, na fase das sentenças, me lembro bem. E aí eu tirei uma notaça, nota boa, não chegou a ser notaça, mas uma nota boa na sentença penal, e na sentença civil eu fiquei. Eu reprovei, eu acho que por meio ponto, uma coisa assim. A época ainda divulgavam o resultado no tribunal. Você tem que ir no tribunal passar esse constrangimento de ver que tinha sido reprovada e voltar para casa. chorando. Foi tua Eu primeira chorei uma noite reprovação? toda. Oi? Foi tua primeira reprovação? Eu já tinha sido reprovada antes, ainda na época de faculdade, no Ministério Público da Paraíba. Então, para mim, não contava assim muito, tá? Sim, Essa foi a que doeu. sim. Essa doeu muito. E aí, e também no procurador do Estado aqui, eu também não passei, mas não estava estudando bem, então não tinha muito sentido esperar outra coisa que não fosse a reprovação. Depois que eu chorei a noite toda, né? No outro dia eu acordei às 8 da manhã, abri o livro e comecei a estudar para procurador da República. Você tem direito a uma noite de lamento e no outro dia Uhum. não era chorando Isso, que eu ia passar no concurso que eu queria. isso era já o quê? 2008? 6. Isso era 2006? 6. Então, teu concurso do MPF foi o 22, 23. E 3. 23, né? 23º. E aí, logo depois saiu o edital, fiz primeira fase, terei mais de 8. Fiz bem. Fui fazer segunda fase, estudando daquele jeito, né? Trabalhando de manhã, de tarde, dando aula, estudando. Uhum. Fazer segunda fase, eu me lembro que foi aquele que caiu a dissertação do patrimônio mínimo, que é a tese de Fachin, que Do tinha num Fachin. livrinho que hoje se fala muito, né? Mas em 2006, 2007, não se falava disso. Uhum. E eu também sempre divido isso comigo, tá, Caio? Eu vou fazer uma prova dissertativa. Se o examinador me dá 20 linhas, eu vou escrever 20 linhas. Sim. Com lógica, coerência e buscando cercar o tema, ainda que eu não saiba especificamente o que ele me perguntou. Mas eu vou Sim. falar do que é patrimônio. Tinha umas subdivisões na questão também do que era universalidade de fato, universalidade de direito, que eu sabia, ia responder, ia fazer a referência legal correta. Não fechei a questão, obviamente, mas tirei uma nota boa. Caiu uma questão de Fundef, de competência e atribuição com relação às verbas de Fundef, que eu trabalhava todo dia, eu era promotora, sabia Sim. exatamente a resposta. E aí fui somando, passei. Passei na segunda fase. Foi nesse concurso que eu acho que o Ministério Público menos aprovou na história dos seus concursos. Que ao Uhum. fim e ao cabo, somente 23 dos tantos milhares de inscritos, na época eram milhares mesmo, os inscritos, foram os aprovados. E eu tive a alegria de ser terceiro lugar. Primeiro lugar foi nosso amigo Fábio Roque, Ah, e foi o concurso do rock? foi o mesmo concurso dele, e ele não assumiu, porque ele foi para a magistratura federal, na primeira região. Eu não fiz primeira região, eu só queria fazer quinta, porque eu não queria sair do meu estado, eu já era lotada no meu estado, não queria ir para muito longe na época. E o segundo lugar foi um colega nosso que era da magistratura do Rio de Janeiro, também não ficou, e eu era o terceiro lugar, eu era a mais antiga, inclusive, no meu concurso, era, né, até 27 de fevereiro, data em que eu me exonerei
né, do cargo de procuradora da República. Fez o discurso de posse, Eu fiz o juramento. o juramento, né? O juramento, exatamente. Eu já jurei 3 vezes, tá? Se contar o casamento, 4. Show de bola. Show É, de bola. e aí foi bacana, foi um recomeço, eu estava super empolgada, Aí tu né? entrou no Ministério Público Federal, concurso 2006, tu entrou em 2007. 2007, agosto de 2007. Certo. Exatamente. Aí de lá para cá começou a história do Aí, concurso de cartório, não? aí de lá para cá eu jurava que eu tinha sossegado, Uhum. né? Eu disse, não, agora sosseguei, vou viver o Ministério Federal, era tudo que eu sempre sonhei, pensei que era algo intangível, inalcançável. Eu fui estagiária do lugar onde eu trabalhei depois, aqui na Procuradoria da República em Pernambuco. Disse, não, agora minha vida está assentada, vou casar, ter filho, constituir família, criar menino, né? Uhum. Fazer tudo isso. Até que, de repente, aquele mosquitinho, né, que parece que está por aí, sempre vem e pica você de novo, né? É, verdade. 2010. 2010 saiu o concurso de notários e registradores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Uhum. que eles chamam de primeiro, né? O meu é o segundo, houve um anterior que foi o primeiro. E aí eu estava grávida. Me lembro melhor, eu não estava grávida. Saiu o edital em 2010, meu filho é de 2013. O concurso demorou tanto que passou da época de não estar grávida, ter filho, ele ser bebê, ele já ser criancinha, e o concurso não tinha terminado ainda. O concurso, Uhum. o pessoal entrou em exercício em 2017, se não me engano, que foi o concurso no qual tinha ainda aquelas questões da contagem dos Dos títulos, títulos. antes da reforma da resolução 81, né, do CNJ, que Sim. era... E o concurso teve judicialização, teve divergências administrativas, teve CNJ e tal. Enfim, foi um concurso super longo, né? Eu me lembro que eu fiz Uhum. uma das provas com a barriga bem grandona, assim. Era bom que o povo, né? Você quer sentar nessa cadeira, que é melhor, né? Você está Uhum. grávida aí. E foi um concurso que eu percebi ali que era aquilo mesmo que eu queria, tá? E é interessante porque eu percebi não tendo, né? Ao final, eu terei notas muito boas, né? Eu tinha, ao final, a segunda nota geral, com os títulos, eu caí para 26º ou 27º, embora eu já fosse mestre, fosse procuradora da República, tivesse 2 pós-graduações, não, tinha uma na época, e era mestre, não era doutora ainda. Eu só fui doutora depois. E aí, eu não entrei, eu não escolhi. Houve uma escolha inicial, eu não escolhi, houve uma reescolha, eu fiquei bem balançada, mas Uhum. achei que, para mim, na época, não era o que eu queria. Não, sinceramente, não senti que era para eu ir. Tá? É uma coisa É, bem subjetiva. E é. aí, E pode dizer que é nesse, feeling, pode dizer que é sentimento, pode dizer que é qualquer coisa, mas foi aí mesmo. nesse Tá? ponto aí, eu vou te cortar, André, para a gente fazer uma reflexão importante, né? É, referente aos alunos candidatos também que já têm cargo público, né? Uhum. Eu sempre digo isso. Nós que já temos cargo público, como eu tenho, como você tinha à época, né? Nós temos um sarrafo um pouco acima do que os demais colegas. Por quê? Porque a gente não pode escolher com dúvida. Se a Isso. gente tiver dúvida, é porque há uma presunção de que é não. Indúbio pro fica. Indúbio pro fica. Indúbio te aquieta menino, né? É, Porque isso, você sair da sua carreira com estabilidade, com todas as vantagens do serviço público, para isso. aventurar é um pouco complexo. E há uma questão de direito administrativo, né, que é ruim para a gente, porque se a gente sair do nosso cargo para um outro cargo público, cargo em sentido estrito, se arrepender, a gente pode ser As reconduzido. vacância. Mas
Se a gente sair para cartório, um abraço, Ah, tchau. Você não tá consegue certo. voltar porque a função, né, notarial registral não é um cargo público. E Não, aí, meu amigo, você fica a ver navios. Por isso é que nós que temos cargo público, a gente não pode escolher com dúvida. Eu já falei isso para muitos alunos nossos que são procuradores, né, a maioria procurador, promotor e juiz também, tem alguns, para você elaborar um plano de ataque financeiro mesmo, assim, financeiro. Olha, eu só saio se eu bater isso aqui, né? E também escolher as especialidades, porque a gente sabe que algumas especialidades são um pouco mais dificultosas ou um pouco mais inseguras do que outras, né? e Notas, exige por um exemplo, perfil, né? é, Nota que exige um perfil muito, muito próprio, né? exato, isso aí. Assim, É, e que vai te dar uma insegurança que você não está acostumado, né? isso, Não é todo mundo que vai sair da estabilidade ali dia 30 todo dia cai um dinheiro para correr atrás, porque o nota você está na concorrência. isso, Então tem que ter exatamente. cuidado com isso. Eu acho que Beleza? você Então, pontuou muito bem, Caio. E assim, eu sempre digo, também tenho vários colegas que me procuram, né, para saber da minha experiência. Eu digo, olha, eu sempre fui muito pragmática, sabe? Eu acho assim que a gente tem que encarar as coisas com muita realidade e de forma muito objetiva, tá? Quando eu fiz esse concurso daqui, o segundo, né, agora que eu finalmente me tornei delegatária, finalmente porque começou essa história em 2010, né? A gente está em 16, então, se fosse um 26. menino, já era eleitor, né? É. Então, eu digo assim, olha, quando começou o concurso aqui, eu digo, não é uma questão de soberba ou de petulância, não, é uma questão objetiva. Eu estou fazendo um concurso para 5 vagas. Uhum. O meu eram duas. Pronto, O tá? meu eram duas. Eu pensava de 3 a 5, tá? Estou fazendo um recorte bem mais amplo. 3 para Uhum. eu ter certeza, quarto e quinto para eu Eu fiz elaborar. exatamente isso. Um Eu e dois eu elaborar. vou com certeza. Primeiro e segundo eu vou com certeza. É, Terceiro, quarto eu já tenho que fazer conta e talvez eu não vá. isso. E assim, e embora, claro, existam agruras no serviço público, né? Estamos vendo as diariamente, e eu fui servidora pública há 22 anos, E não saiu na penso, hora certa, hein, André? Estamos aqui, estamos aqui, para quem assistir depois, estamos aqui há alguns dias da decisão do STF sobre os tais penduricalhos, né? Então a turma aí da magistratura e MP está um pouco perplexa com a decisão. E a gente, inclusive, André, aqui um parêntese, eu acho que a gente vai experimentar um êxodo desse pessoal para a nossa carreira aqui de delegatário, viu? veja, eu vou ser um pouco mais audaciosa que você. Eu não acho, não. Eu estou convicta, É, pois é, tá? verdade. Pelo que eu vejo já gente me procurando, assim, mandando zap, perguntando da minha experiência, colegas mesmo, pessoas de outros ramos, Uhum, né, ou me parabenizando. Enfim, na verdade, Caio, assim, eu acho que para quem é servidor público, né, o concurso ele tem essa dificuldade a mais, tá? Para quem é um advogado que está muito bem também, sim, certo? Mas eu diria que estes concursos de cartório, estou usando cartório na expressão que todo mundo usa, né? Que a gente sim, sabe que é mais fácil, delegação de notas, mas é mais fácil dizer cartório. sim, Ele é um concurso que comporta vários concursos dentro dele. verdade. Tem o concurso dos 5 primeiros, tem o concurso dos 10 primeiros, tem o concurso dos 20 primeiros, a depender, claro, do número de vagas. E a depender, por exemplo, o concurso agora de Minas Gerais é um concurso para 50, Isso aí. né? 50 pelo menos. Uhum, Fazendo um corte bem rigoroso, entendeu? Esse meu concurso de Pernambuco, para o que eu espero de um retorno financeiro, falando claramente, né, de segurança, para eu deixar a segurança que eu tinha do dia 25, né, de uhum, pingar lá, e eu sempre vivi vida de funcionário público, então, né, era acostumada com aquilo mesmo, ele tem que lhe dar um horizonte que você possa ter essa segurança de fazer isso mesmo, porque vai sim, ter, vai ter mês ruim, vai ter mês que, né, estava falando agora há pouco, que eu vou precisar incrementar
o meu parque lá de informática e gastar muito dinheiro nisso, que eu vou precisar contratar mais alguém, e isso é muito... O risco, né, é Sim. algo que se torna inerente à sua atividade, tá? Mas Uhum. eu não estou desestimulando ninguém, não, ao contrário, eu estou estimulando. Só É, que eu acho que a gente tem a responsabilidade de estar falando aqui de forma aberta, de forma é, clara. Não é, imaginar que você vai passar e no outro dia você vai estar na praia. André, tu tá jogando. é. Eu encontrei Arthur, nosso grande amigo, registrador do Tamandaré. Eu disse, Arthur, eu fui para Ipojuca, eu fui para Tamandaré. Quem olha para o bronze da gente vê que a gente não sai de dentro do cartório. Um bronze Na, quase alvo, né? nem na frente da praia a gente passou. Aí É, começou a rir, disse, não tem o que fazer, tem que trabalhar, tem que se assenhorar, tem que tomar conta, tem que conhecer, tem que aprender. é verdade. Minha amiga, nós estamos em 2017, encerramento 17, do TRJ Pernambuco primeiro. Você isso. estava em segundo lugar geral, depois caiu nos títulos, deve ter sido um segundo baque, né? Depois da reprovação da Magistratura Federal. Talvez essa segunda, Pena pior. esse segundo deslize, né? Não foi bem uma reprovação, mas os títulos te empurraram ali para baixo. Talvez você tenha ficado um pouco triste, né? Conta um pouco dessa experiência, talvez não tão boa. É do jogo. Acho que Uhum, olhando para trás, claro, a pessoa sofre e sente, e de alguma forma, puxa, eu tenho uma nota tão boa, né? Estava tão bem, eu estudei tanto, eu entreguei tanto, né? Eu não só estudei, como eu performei, né? Que são coisas uhum. distintas, você estuda, mas não performa, né? Eu Passou. acho que passou. Aí, Acho que se olha para frente. aí depois tu fez o que de concurso? Eu fui fazer Bahia, para ter Uhum. outro desgosto. Isso foi o quê? 2000 e quanto? Foi logo depois daqui. Eu não vou me lembrar o ano, que eu também tenho isso. Às vezes eu esqueço os anos, acho que até para não ficar me lembrando muito. Mas Da foi Bahia eu era primeiro lugar. Da Bahia, todas as notas publicadas, todas. Tirei primeiro lugar na primeira fase, que não contava. Tirei porque eu estava nos cascos mesmo, estava bem, depois do concurso daqui. Fui fazer uma segunda fase, tirei uma nota muito boa. Não fui a melhor nota da segunda fase, mas estava lá brigando. Tirei 10 na oral. Aí sim, já tinha 7,5 de título. Naquela época, 7,5 era notaço de título. é, é. Quando fizeram as contas, assim, ó, extraoficialmente, o primeiro lugar era meu. Já estava pensando em mudar para Salvador, né? Uhum, Registro de imóveis, né? Onde é que eu ia morar, qual era o bairro, qual era, né? Onde é que meu uhum, menino ia estudar, como é que eu ia organizar minha vida com o marido, tal, tal, tal. E aí, num dos editais posteriores à nota da prova oral, houve uma alteração do cálculo da nota. À época, vigorava um entendimento do CNJ que os títulos eles não poderiam ter caráter eliminatório, certo? sim. E aí, o edital que saiu a posteriori, não vou me lembrar o número mais, nem o ano, dizia que, em razão desse entendimento do CNJ, para se adequar, faríamos uma divisão das notas não mais por 10, e sim por 8, para que os títulos, que valiam 2, não tivessem peso. Até aí você vai me dizer, qual é a diferença, Andréia, de dividir por 10 ou dividir por 8, já que você tinha no somatório as maiores notas? A Uhum. diferença foi que, além da divisão por 8, o tribunal decotou tudo o que era superior a 10. Então, eu tinha 10,90, uma coisa assim, ou 10,80, Sim. fiquei com a nota 10. Quem tinha 10,00 ficou com a nota 10. Meu Deus do céu, que loucura. E acho que empatamos uns 4 ou 5 no primeiro lugar. Já nem me lembro, também não me lembro, confesso. E aí, E posso até estar dizendo alguma coisa. aí foi para critério de desempate. Aí foi para o critério de desempate. Qual é o primeiro critério de desempate? Nota Maior nota na da segunda. segunda fase.
Caraca. E isso não foi judicializado, não? Claro que foi. Ah. Estou esperando julgar Ainda? ainda. Quer dizer, faz tempo já que eu não acompanho, tá? Mas enquanto eu acompanhava, isso foi ao CNJ, nós questionamos no CNJ, depois questionamos no Supremo Tribunal Federal, e eu não tenho notícia, realmente. Aí depois também eu deixei para lá, Sim. né? Aí eu fui ainda visitar o cartório que eu poderia assumir, que era um cartório de registro de imóveis em Vitória da Conquista, no sul da Uhum. Bahia, muito longe aqui de Pernambuco. E aí eu fiquei com aquela mesma dúvida que eu Uhum. senti aqui em Pernambuco, né? E como Sim. meu critério definidor foi acionado mais uma vez, na dúvida a gente fica. Sim. Eu fiquei e não fui lá. Nesse meio tempo, eu ainda tive algumas experiências em São Paulo, Esse tá? concurso terminou quando, André? Só para eu me situar aqui. Estamos falando de quê? 2020? Talvez? Pandemia antes, pandemia depois da Antes da pandemia? pandemia, bem antes. Uhum. Eu tinha filho, tá? Eu sempre sei pela idade do meu filho. Eu tinha filho pequeno de 3 ou 4 anos. Ele tem 12, faz uns 8 anos. Uhum. Então, 8, 2018, 9, mais ou menos. mais ou menos 18, por aí. 19. Mais ou menos por aí, Sim. tá? E aí eu fiquei nesse, pô, não é para mim. Não é para mim. Uhum. Né? A vida está lhe dando sinais, Uhum. né? Você observa se quiser, você. E meio que coloquei esse projeto em banho-maria. Vou criar meu filho, vou dar minhas aulas, fazer minha pesquisa, ser pesquisadora de ciências criminais. Entrei no mestrado, comecei a lecionar no mestrado, e fiquei com aquilo meio que em stand-by, embora, vez ou outra, quando saiu um concurso de São Paulo, eu ia lá, me inscrevia, para ver se dava aquele ânimo para voltar a estudar. Uhum. Né? Porque eu tenho que ter meio que uma demanda, um norte, uma provocação para o estudo. O estudo não pode Sim. ser algo assim solto, que eu fico sem meta. Sim. E aí, o tempo passou, e eu fui amadurecendo e fui vendo que tudo isso que aconteceu comigo era do jogo. Uhum. Quem vai fazer concurso tem que estar preparado para estudar, para fazer prova e para questionar eventualmente algumas decisões. Nenhuma delas, estou afirmando, foi algo errado, não. Foram decisões tomadas e que podem ser questionadas por aqueles que se sentiram, Uhum. de alguma forma, prejudicados, como eu questionei e Sim. perdi. E eu acho que isso é justo, tá? Uhum. Eu acho que a vida segue. E não adianta muito você se apegar também nessas Nesse... quedas, se não para flexionar os joelhos e pular. Uhum. Eu acho que toda queda é uma oportunidade de salto. E eu Sim. fazia isso comigo. E eu já ouvia, minha vontade sempre foi passar aqui em Pernambuco. Eu tenho um apego à minha casa, à minha terra, às minhas raízes. Uhum. E também já fui ficando cansada, né? Já não sou mais uma menina, eu comecei a fazer concurso lá em Uhum. 2000. Eu também já não estava para fazer muitas aventuras. Mas eu sabia que ia sair o concurso daqui novamente, o concurso de cartório daqui. E aí, o que é que eu fiz? O que eu faço sempre. Me inscrevi no concurso de São Paulo. Uhum. Porque inscrita no concurso de São Paulo, eu sabia que eu ia ter que estudar. Ia me Uhum. forçar a entrar de novo naquele ritmo, Sim. certo? Me forçar a ter aquela disciplina das horas diárias, da matéria ser vencida. Isso Eu 13º, no caso, né? isso, o 13º, exato. Uhum. E fui lá, fui fazer a objetiva. Ainda muito capenga, tá? Acho que isso foi outubro ou novembro de 24. A gente está em 26. Sim. E passei só no grupo 3, que é o grupo do Registro Civil de Pessoas Naturais. Isso Uhum. não valeu. O que eu queria mesmo era retomar meus estudos. Fui fazer a segunda fase lá. Foi bom que eu dei uma estudada boa em RCPN.
Sim. né? Eu disse, não, agora eu vou estudar RCPN porque eu vou usar aqui na próxima prova, que é a subjetiva. E passei na prova subjetiva, fui para oral. Uhum. Só que nesse passar do tempo, saiu o concurso daqui, que foi um concurso muito rápido. Foi. Você acompanhou bem. O que o primeiro demorou, né? O de 2010 demorou, esse daí bateu todos os recordes. Todos os recordes. Um Para ano, você né? ter uma ideia, eu fiz primeira fase, começo de dezembro de 24, Uhum. para fazer segunda fase, final de janeiro de 26. De 25. É, final de janeiro de 25. E oral foi junho, mais ou menos, né? Julho, não lembro. De 25. Meio do ano do 25, não foi? Meio do ano de 25. E você se tornou registradora em março de 26, não é isso? Exatamente. Então a gente está falando aí de um ano e pouquinho, um ano e menos de um ano e meio. Caio, da primeira prova para a audiência de escolha, foram 1 ano e 2 meses. Aí, um ano e 2 meses. E isso é importante a gente ressaltar e frisar, né? Porque rompe uma objeção que ainda assim é justa, de que os concursos de cartório tendem a demorar demais, tendem a ser muito judicializados e tal. Isso já foi muito pior, né? Já foi Muito. extremamente pior do que é hoje, né? Hoje as coisas estão andando um pouco mais rápidas, alguns Veja, concursos. e esse ter PCA e ter judicialização, viu? É, Não há concurso de cartório que não tenha PCA e judicialização. é, Quem tem essa angústia já fique de logo sabendo. Se não teve PCA, é porque ainda vai ter. Se é, não teve judicialização, é porque ainda vai ter. Pelo menos um pedido de providência vai ter. mas eu acho que vai melhorar, André. Não sei se vai melhorar a, o ânimo do litigante, porque isso depende da cabeça de cada um, mas vai melhorar as decisões com o provimento Novo. 219, né? Provimento Isso, eu vi. 219, recente, que atacou um dos pontos onde há muita judicialização, que é a tal da Formação nossa da lista. formação da lista, da RGV, né? Relação Geral de Vacância. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que merece um provimento, e espero que o CNJ esteja pensando nisso, é o ponto das cotas, uma regulamentação certinha das cotas. Eu acho, cá entre nós, um absurdo essa história de uma pessoa ser hetero-identificada num estado e não ser considerada hetero-identificada em outro. Ora, como é que a Sim. pessoa é negra e parda no Maranhão e não é no Piauí? Como é que ela passa na hetero-identificação do ENAC, que é nacional, e não passa no Pernambuco? Isso é esquisito. E óbvio que isso vai gerar um contexto de judicialização. Então, talvez nacionalizar essa história da heteroidentificação com o próprio ENAC. Pô, o cara passou no ENAC dentro da lista de negros e pardos. Está servindo para qualquer concurso, óbvio. Para mim, me parece muito óbvio. Não sei o que tu pensa sobre isso. Mas essa federalização das cotas é muito estranho isso. Muito estranho. Sem Essa dúvida. heteroidentificação por Estado é muito esquisito isso. E veja, já avançamos um bocado, né? Porque o sistema anterior era ainda mais controverso, Uhum, né? uhum, Assim, eu vejo o seguinte, que os concursos eles têm ficado muito mais rápidos. sim. O CNJ tem trabalhado muitíssimo bem no esclarecimento dessas questões mais nevrálgicas, né? Aquelas que causam mais judicialização. Agora, claro, sempre vai ter aquele que vai entrar com ação para dizer que a prova dele foi mal corrigida. Isso aí é o ano. Isso aí desde que o mundo é mundo, né? Acho que esses dois pontos eu acho que são os mais acentuados. A RGV, Lista Geral, a Relação Geral de Vacância, que está regulamentada agora no provimento 219, e esse das cotas também, que eu acho que merece uma atenção. No meu caso específico, do Maranhão, o concurso até rodou rápido. O edital foi de março de 23, que foi quando eu comecei a estudar, inclusive, para concurso de cartório. Prova objetiva, junho de 23, discursiva, outubro de 23 e oral, outubro de 24. Da subjetiva para oral demorou um ano. Aí foi um tempo
acentuado, mas do edital, que foi em março, até a oral, que foi outubro seguinte, nós temos aí 1 ano e meio. Então, assim, foi um concurso que rodou rápido. O problema foi depois, né, com a audiência de escolha marcada, aí deu confusão na parte lá das cotas. Mas foi um concurso que rodou relativamente rápido. E a gente está falando isso porque essa objeção de que os concursos de cartório não têm fim, ela tem sido mitigada, tem sido melhorada. Melhor exemplo, São Pernambuco, Paulo. melhor São exemplo. Paulo. Acho até que Pernambuco foi o melhor exemplo, porque São Paulo não roda em 1 ano e meio, não. Não, veja, eu não digo que foi o mais rápido, mas São Paulo roda ano sim, ano não. É. E o Pelo concurso, menos. e o concurso de São Paulo não trava, né? Não. Historicamente não trava. Eu acho que o contexto agora de esses concursos serem mais respeitados, vamos dizer assim. Pernambuco foi assim, Maranhão foi assim até a audiência de escolha. Espírito Santo está rodando relativamente rápido também, a Sim. despeito da quantidade de questionamentos. Então, acho que está melhorando, né? Vamos acreditar que vai melhorar. Minha amiga, aí vamos nós aqui. Aí saiu o teu edital e aí finalmente, né, você conseguiu sair do indúbio profícuo e saiu realmente, né? Sem dúvida eu vou. Por quê? Porque foi aprovado em primeiro lugar. E Sem aqui dúvida alguma. nós chegamos no momento da nossa conversa um pouco mais prático, né? Vamos falar especificamente dessa aprovação última e em primeiro lugar, que foi no TJ Pernambuco de 2024, com outorga em 2026. Neste ponto aqui, André, a gente chega numa fase da nossa conversa que eu quero entender, né, do ponto de vista prático, como que você se preparou, tá? Primeira pergunta, você começou a se preparar só com o edital publicado? Já sei a resposta, porque tu disse que começou um pouco antes em São Paulo, né? Isso. Então teve esse ponto pré-edital. Me conta como foi esse teu pré-edital. Foi um pré-edital, digamos assim, meio que um despertar, tá? Não foi como deveria ter sido, eu confesso Uhum, a você. uhum, Tem uma diferença entre você estudar para o que você quer e você estudar para algo que talvez você queira, uhum, tá? Para fazer uma explicação rápida da questão. Mas foi um começo importante. Por quê? Porque eu precisava retomar o hábito do estudo. sim, sair da inércia, né? Quem começou a estudar, quem sempre estudou, retomar o hábito do estudo é que nem voltar para a academia quando você passa um tempo afastado. No começo dói, você não quer ir, né? Reclama do peso, reclama do professor, reclama da hora, reclama de tudo. Mas depois Uhum, você volta ao ritmo e acha aquilo natural e gosta de fazer. Então, sim, eu sabia que eu precisava retomar o fôlego dessa entrega diária do estudo, porque eu sempre acreditei na constância, tá? sim. E sempre tem quem pergunta, e perguntava quando eu como professora, perguntam agora como aprovada, quantas horas líquidas por dia você estuda? Essa é a pergunta clássica. Porque fulaninho de tal diz que estuda 12 horas líquidas por dia. Fulaninho de tal eu fico brincando, ele é o parente da mula sem cabeça e do saci pererê, né? Porque ele não existe. É, Ninguém que trabalha, tem família, pode estudar 12 líquidas por dia todos os dias. isso é Né? Eu verdade. conheço isso. Então, você tem que fazer blocos de desempenho. Eu fazia isso comigo. Eu me forçava a estudar, me forçava no sentido de deliberava uma certa quantidade de páginas, e assim, eu gosto de livro, tá? Eu tenho ainda esse problema, né? Que eu acho que até nem é problema, eu acho que às Eu já vezes ia te dizer, já é uma solução, na verdade. né? Então, eu me debruço sobre o livro físico. Então, eu colocava as metas de desempenho, sabendo que um dia eu podia estudar mais, outro dia eu podia estudar menos, e aquilo ia me dar uma constância. Então, assim, as pessoas fazem, mas eu só estou estudando 20 páginas por dia. Você está 20 páginas por dia no mês, são 600 páginas. Dá um livro. Você leu o livro da RCPN, tudo, É, é isso aí. certo? Então, essa volta para São Paulo me ajudou, porque eu estudei essa parte do RCPN, estudei muito civil, a parte de família e sucessões, que eu estava muito enferrujada,
porque eu estava no Instituto Federal, realmente só estava para os concursos, e eu voltei a ter o ritmo. E quando saiu o edital daqui, aí eu me programei. Não, agora é rodar, girar na alta. Show. Aí vamos nós. Edital publicado, primeira fase em vista, né? Você lembra quantos meses foram do edital até a prova? 2 meses, talvez? 3? Nem Não lembro lembro. também. Mas não foi muito tempo, não. E aí, tua preparação pós-edital para a primeira fase? Diz aí pra gente o que tu fez. Honestamente, Sim. nenhuma. Tu não pegou lei seca, questões, nada? Fiz algumas poucas questões. Lei seca, não. Por quê? Vou lhe explicar qual foi o meu raciocínio, tá? Eu estou muito... Meu déficit é muito grande, tá? Mais à frente, esse concurso vai afunilar. Eu vou ter só algumas matérias que vão ser cobradas na segunda fase e na oral. Correto? Com todo respeito, para que eu vou estudar processo civil. Que é um catatal de 2.500 páginas, só o CPC, fora as leis comentárias extravagantes. Para numa primeira fase, que é só eliminatória, não é classificatória, eu ter 3 perguntas. Que eu não sei nem se eu vou acertar lendo 2.500 páginas, que pode estar no informativo que eu não li. Então, eu fiz um estudo estratégico. Pelo menos para mim, me pareceu estratégico. Como havia muitas serventias disponíveis, e a nota de corte provavelmente era a nota de corte média, não era a nota de corte como é, por exemplo, São Paulo, para você ir para o grupo de registro de imóveis, que é 80 e tanto. Eu já comecei a estudar para a segunda fase. Fiz a mesma coisa. Pensei exatamente como você. Porque... Ninguém me ensinou, não, tá, Caio? Era a minha necessidade. Talvez se eu tivesse num outro momento, eu tivesse estudado diferente. Tá? Então, o que é que eu fiz? Só estudei disciplinas específicas. Só estudei civil, direito registral e direito notarial. E ponto. Aí vão dizer, e as outras? Eu fiz questão. Claro, tem que fazer questão de constitucional, tem que fazer questão de administrativo, tem que fazer questão de tributário. Até achei outro de imprimir um código tributário. Porque tributário cai muita questão que é letra da lei, né? Daquela parte de solidariedade, de responsabilidade. Sim. Dei aquela decoradinha de véspera, né? Porque eu sabia que alguma coisa vinha dali. E fui fazer minha primeira fase, sabendo que eu ia ficar no meinho ali, que para mim não era importante. Também fiz o mesmo cálculo. Cara, a nota de corte do Maranhão não deve ser alta, porque tem muita serventia, e o multiplicador lá, se eu não me engano, já era 12, se eu não me engano, já era 12. Aí eu disse, tanto que a nota de corte do Maranhão acho que foi 57, eu acho. Só que eu acho que é por aí. Só que tinha um complicador no Maranhão que era o corte por disciplina. Aí lá eu tive que ter um cuidado adicional. Por quê? Porque tinha que fazer a metade de cada disciplina. Né? Aqui não. Penal e processo penal, inclusive, eu acho que eram 8 questões. Então tinha que fazer 4, pelo menos. E aí eu tive que me dedicar um pouco a essas disciplinas, né? Especialmente penal, processo penal, e também empresarial, que tem um nível de dificuldade um pouco maior, e tinham 8 questões. Nessas disciplinas que havia risco, né, eu me dediquei um pouco mais, li, legislação e tal. Inclusive, minha nota foi 6 de 8 nessas, né, que eu lembro até hoje. E nas demais eu sabia, se eu não fizer 4 de 8 em constitucional, administrativo, tributário, processo civil, eu tenho que pedir exoneração, né? Sou procurador do Estado, se eu não souber isso aí, eu tô morto. E dou aula disso aí, então essas aí também eu deixei no gerenciamento de risco fazendo questões. É uma boa estratégia essa, e já fica registrado, de utilização de uma ferramenta que são as questões nessas disciplinas que você não vai estudar. Não vai estudar, faça pelo menos 50 questões, 100 questões que seja, sobre elas e tá bom, vamos dizer assim, porque é estratégico isso que a Andrea falou. Nos concursos de cartório, a primeira fase não conta. Então não adianta você emular, por exemplo, o nosso querido Arthur Prise, né, para acertar 95 questões na prova objetiva. Assim,
Eu acho muito esforço para nada, ou quase nada. É lógico que se você está no nível de Arthur Brise, você vai marcar 100 e vai acertar Ainda 90. acerta até sem querer. É, mas assim, se não está ainda, acertando seus 75 pontinhos ali, que é mais ou menos o que eu. O que eu fiz, eu acho, 73, 75. Eu nem me lembro, sinceramente, 77. Você Na está casa de você tá 70, no sim. nível de segurança bom, né? Para Minas, inclusive, acho que vai dar a mesma coisa, porque vão 2.000 pessoas para a segunda fase, então eu creio que a nota de corte tende a ser baixa. Então, beleza, primeira fase, já conversamos. Segunda fase, foi aprovada a primeira e segunda fase. O que você fez? Me Outra conta. estratégia, autodiagnóstico, né? Uhum, Naquele momento que eu sabia que ia para a segunda fase, eu era incapaz de fazer qualquer peça prática de direito notarial registrado. Eu era incapaz de fazer uma verbação de alteração de logrador. uhum. Para E não é você ter brincadeira, uma não, ideia. viu? Eu senti isso na pele também. A gente, pô, quando eu cheguei na segunda fase, sabe o que foi que eu fiz, André? Que, contando um caos pessoal, eu disse, cara, tô numa segunda fase de cartório, deixa eu ver os documentos de cartório que eu tenho aqui em casa. Aí lá fui eu, né, pegar minha certidão de casamento para olhar, pelo menos saber o que é aquilo ali. Eu nunca tinha visto. E aí fui pesquisar aqui. Depois, obviamente, que isso não é suficiente. Depois, Não, obviamente, eu fui atrás de literatura para me preparar. Mas me conta você, o que você fez para suprir essa dificuldade nossa, né, de quem nunca fez uma peça não. de cartório. Então, o que é que aconteceu? Eu disse, ó, eu vou encarar uma prova subjetiva em que eu tenho uma peça prática que vale 4 pontos, Uhum, que eu tenho que ou vai ser notas, ou vai ser registro de imóveis, ou vai ser registro civil de pessoas naturais, sendo que, historicamente, notas é sempre o mais cobrado, que a gente sabe isso, até porque são mais complexas as uhum, possibilidades, né? Os registros são simples, tanto o civil de pessoas naturais, como de imóveis, mesmo protestos, são atos relativamente muito simples de se sim, realizar, comparado à complexidade das escrituras e das atas. sim, Então, o que é que eu fiz? Um estudo direcionado, todo dia eu fazia uma peça, seja de notas, seja de pessoas naturais, porque eu já tinha estudado alguma coisa para a segunda fase de São Paulo, seja uhum, de imóveis, e olhando o protesto também, que eu disse, se cair eu não sabia lavrar um protesto, a coisa mais simples do mundo, um modelinho assim, é, um carimbo, e eu não vou saber fazer. mas realmente eu acho que nunca caiu, viu? Historicamente, eu acho que nunca caiu, nunca Pois vi. é. E eu também tinha uma forte intuição, pela lógica, de que a questão subjetiva vinha na área específica ou em civil. Sim, também é padrão, né? É esperado já. É esperado. Estou dizendo assim, isso eu não tenho nenhuma informação Sim. privilegiada dos deuses, nem dos, né, dos astros. É porque é Uhum, um estudo de probabilidades e risco. sim, Dentro de uma amplitude, uma magnitude de situações que podem acontecer, eu tenho que ir recortando para sim. ter aquela regra do 80-20. Vale. Uhum. A tua dissertação foi sobre protesto, né? Se eu não me engano. Minha dissertação foi sobre protesto. De 4, eu tirei 3,95, perdi 0,5 no português. Uhum, Depois eu vou falar ainda do português, tá? E uhum, a minha peça foi uma ata notarial de uso capião, que eu já tinha feito e que revisei na manhã da prova. uhum. Quando caiu a ata, eu quase que fiz No automático. no automático. Veja, Sim, isso não é nada, isso é treino. Isso sim, é exercício físico de mentalidade. Qualquer dia eu vou recuperar um caderno meu que eu tenho aqui. Eu escrevia manualmente. E não fazia assim, vou fazer só o meu. Não. Eu começava a escritura desde a primeira palavra, aos tantos dias do mês sim. de tal, do ano de tal, tudo por extenso, para Sim. me forçar um condicionamento mesmo de fazer aquilo. Tá, e tu usou o quê? De livro, de material, de curso? Não tem problema você dizer. Não, vou dizer, claro, eu usei todo o material que eu tinha de livros, mas eu fiz um curso próprio para a segunda fase.
certo? Uhum. De peças e de conteúdo. E eu gosto muito, muito dos livros da Foco, da editora Foco. Tanto Sim. de RCPN quanto de protesto. E o de notas também, tá? Uhum. Não, eu acho assim, eu nunca li o do Kimpel, né? Aquele grandão de notas. Mas de todos os que eu já vi, assim, ainda que setorizados, eu me identifiquei mais com esses Tá da bom. Foco. Me diga uma coisa, e tu usou aquele livro o específico de peça da Foco? Não, Tu usou a coleção de conteúdo material. isso. Entendi. E usei também o livro da organização do professor Gentil, na parte de imóveis, que está desatualizado, eu sei, mas ele tem uma teoria muito boa, muito densa. Então, eu ia atualizando eu mesmo do lado do livro. O STF mudou, o STJ mudou, É. o Código de Norma mudou, Mas e a parte de protesto. saiu a edição 2025, né? Pronto. Então, É, maravilha. show de bola. E jurisprudência? Você Jurisprudência. passou num concurso de Sebrasp, né? Como é que você estudava jurisprudência? Como é que foi isso? Eu vou te dizer, Caio, eu arrisquei. Eu quase não estudei jurisprudência para a segunda fase. Porque eu sabia que o que ia cair de jurisprudência, muito provavelmente, isso aí foi risco meu calculado, eram nas Hum. duas questões. Sim. Então, eu tinha aquele o vademecum do dizer o direito. Esse aí, o meu está todo riscado por aqui em algum lugar. Ó, esse aqui, acabou de chegar o meu, inclusive. Pronto. Eu acho isso aí o ouro, É. realmente obrigatório. Eu estudei alguma coisa daquelas disciplinas que eu pensava que tinham mais chance de cair na, nas questões pequenas, né, nas questões de um ponto, que foram administrativo e constitucional. Na verdade, caiu em empresarial e constitucional. Tanto é que eu performei muito bem nas questões que valiam mais e Uhum, não performei tão bem nas questões que valiam menos, porque o uhum, meu recorte foi diferente. Eu apostei mesmo que era melhor eu ter aquele conhecimento mais específico de cartório, registro, notas, protesto e civil, que civil está junto, né? Não tem como a gente sim. separar, para fazer a, a peça e a dissertação. E eu disse, e para as duas outras, eu vou aventurar minha resposta. Tanto é que numa eu tirei metade, era uma de controle de constitucionalidade, como sempre, né? Uhum. Continua Clássico, caindo controle de clássico. constitucionalidade. É, E outra era empresarial, que eu não tinha lido, mas que na hora eu fiz o raciocínio com base na teoria das sociedades, que eu já tinha caminhado um pouco, sabia um pouco de teoria das sociedades, tem que saber, né? sim. Acho que é a parte mais importante. Outro clássico também. E tirei, acho que 0,7, alguma coisa na questão. E aí, qual foi o meu diferencial, que eu acho? Assim, quando você faz concurso com tanta gente boa, feito eu fiz, tanta gente topada, para dizer dois nomes só, que você conhece, Lucas Dadalto e Renato Uhum, Marçal, né, que são dos sim. caras É, gigantes, verdade. né? São dos caras para tirar primeiro lugar em qualquer concurso do Brasil. O Lucas está acostumado com o primeiro lugar, inclusive, né? É. Foi primeiro lugar procurador do estado, acho que umas 2 ou 3 vezes. Então, você precisa se atentar aos mínimos detalhes. Eu mudei minha letra para fazer a prova. Eu Uhum, deixei de escrever em letra cursiva para escrever em letra bastão. Por quê? Porque a CESP, historicamente, decota muito em português quando ela não entende a sua grafia. verdade. Então, Isso é eu fiz verdade. um curso paralelo com a professora de português, em que ela avaliava a minha caligrafia. Estou falando caligrafia mesmo, viu? Caderninho de caligrafia. Sim. E eu mandava para ela os textos e ela corrigia para que os vícios, os erros que eu tinha e que para a CESP constituíam erros gramaticais ou ortográficos fossem corrigidos. É. O Sebrasp tem um manualzinho, né, de correção, e lá são catalogados erros de propriedade vocabular, morfossintaxe e propriedade vocabular, morfossintaxe, tem outra coisa lá que eu não estou lembrando o que é,
Mas são 3 categorias de erros. E E este manual, inclusive, é obrigatório. Aqui no curso a gente tem uma aula, um PDF sobre ele, né? não é detalhe, Ortografia, a terceira linha lá de erro. entendeu? Não é detalhe. Uhum. Tanto isso é verdade que eu ganhei quase 4 décimos em recurso e grande parte do que eu recuperei, tanto é que eu não tinha a primeira nota da segunda fase, eu tinha a terceira nota. Uhum. Eu Eu lembro. recorri e ganhei uma questão clara da dissertação, que eu tinha. Outra coisa, a Sebrasp gosta que você diga o artigo e parafraseie, né? Escreva o Sim, artigo todo. sim. Um artigo que eu tinha lá da lei de protestos mencionado, e aí eu recorri, ó, tá em tais e tais linhas, conteúdo inteiro, e eu Uhum. ganhei, e várias pequenas questõezinhas da parte de escrita, e Uhum. aí a nota passou de Subiu. 9. Show de bola. Então, assim, o que a gente tem que pensar em um concurso é a estratégia. Se a segunda fase vale tanto, e ela vale tanto porque, inclusive, ela é o elemento que vai, eventualmente, separar ou Uhum. definir um eventual empate, embora o empate seja, em termos de probabilidade, difícil, mas ele não termina quando você faz a prova. Uhum. Existe também todo um acompanhamento. E fazer recurso é importantíssimo. Você vai recorrer por quê? Eu disse, vou recorrer porque eu acho que há. Também não fiz recurso louco, não, tá? Tu tem que responder assim, você vai recorrer por quê? Porque eu não tirei 10, ora. Se eu tivesse tirado 10, eu não recorreria, né? Não, não fiz recurso louco, não. Fiz recurso, tanto é que a grande maioria dele foi provida, Uhum. Show de entendeu? bola. E aí eu pulei, Aí você ficou em entendeu? primeiro lugar na segunda fase Fiquei pela na segunda. e fomos para, então, terceira fase, prova oral. Me Isso, conta a tua experiência de prova oral. Foi onde, inclusive, você me conheceu, né? Eu exatamente. estava no... Pesquisando sobre cursos para a prova oral, eu me encontro com Caio Souza no Instagram e a gente troca uma ideia e ele diz: considera fazer o curso da gente, acho que você usou até essa expressão, Acho que foi. considera fazer o curso de prova oral da gente? Vou fazer. E aí Né? foi o primeiro curso, foi o curso de março, eu acho. Eu De... estava muito ruim. A verdade é essa. Você fala Márcio André? Não, de março, do mês de março, Ah, do mês de março, sim. de 25. Porque o Márcio André do Dizer o Direito também, às vezes, faz curso de prova oral com a gente. Mas não foi esse, ele não foi. Esse quem foi Ricardo, não foi? Ricardo Alexandre, acho que foi. O primeiro ele foi. Ricardo Alexandre e acho que Carlos Elias também. Carlos, não sei se Carlos Elia foi o primeiro ou foi o segundo. Fábio Roque foi um, Fábio Roque foi o segundo. Foi. Bom, aí, Enfim. aí minha situação já era diferente, porque tudo que eu tinha para apostar eu já tinha ganho, né? Uhum. Agora eu tinha que performar. Isso aí. Então, se eu não sabia quase nada de empresarial, que Tinha um... podia cair uma questão de empresarial. Eu estava muito, muito atrasada nos estudos informativos, né? Uhum. E aí eu mudei completamente a estratégia. Quando chega na terceira fase, eu disse, agora vai ser uma prova oral de carreira jurídica. Isso aí. Como assim uma prova oral de carreira jurídica? Uma prova oral que o Sebrasp faria para juiz, para procurador, ele vai fazer no concurso de notários e registradores. Então, Uhum. qual foi a minha estratégia? Menos densidade e mais horizontalidade. Uhum. Não adiantava eu ler todos os 2 volumes de registro de imóveis do Kimpel, que estão aqui, inclusive, para eu ler em algum Uhum. momento, tá? Se ele ia chegar, muito provavelmente, na prova oral e me fazer uma pergunta sobre responsabilidade do notário e do registrador, que é também outro assunto queridíssimo, né? Eu não sei como é que o pessoal não abusa de cobrar, viu? E caiu para mim, tá? E é em todas as fases. Primeira, Caiu para segunda, mim. terceira fase.
Então, o que é Curioso, que eu fiz? só um parêntese rapidinho. Este assunto é tão curioso, como cai tanto, que na minha prova do Maranhão, o pessoal não é satisfeito em cobrar, cobrou 2 vezes na prova objetiva, 2 questões, sobre o mesmo assunto, a mesma resposta. E aí, o que é que acontece? Eu disse, bom, agora a minha estratégia é outra. Quando eu fiz aquele primeiro curso de prova oral com vocês, você me chamou e disse, ó, você tem que estar empresarial. Eu disse, eu não tenho que estar empresarial, não, eu tenho que estar empresarial, eu tenho que ler os informativos, eu tenho que revisar controle constitucional, teoria da Constituição, eu tenho que estudar eu estudei administrativo de novo todo. Uhum. André, você estudou administrativo? Claro, uma das perguntas podia ser isso. Era melhor eu manter uma horizontalidade em tudo e fazer uma abrangência maior para a incidência das perguntas, do que dizer, eu só vou estudar notas e registros porque eu gosto. Não. Eu É vou isso estudar aí. depois do que eu gosto. Para performar, eu preciso estudar o que a banca vai me perguntar. E eu lembro que lá no curso, Thiago Gui, né, fez o primeiro treinamento, e aí eu sempre falo isso. Cara, a gente está aqui e um dos nossos objetivos é te mostrar pontos cegos que você tem. Porque às vezes a gente pensa que está bem, aí eu venho com uma pergunta, sei lá de atos administrativos, que é um tema que é para você saber, e você não sabe, Não sabe. não é? E Minha aí pergunta eu da prova oral caiu administrativo para mim foi bens públicos. Eu fechei a uhum, pergunta. Eu sabia. uhum, Quando ele perguntou, eu acho que meu cérebro entrou em flow. Que eu uhum, falava, mas não percebia nem. Às vezes, como se eu me assustasse daquilo que eu estava é, falando. Por quê? Porque aqui estava preparado. isso aí. E até assim, e foi muito importante os 2 cursos de prova oral que a gente fez lá do Temas, certo? O segundo eu já estava visivelmente melhor, sobretudo naquelas. Eu vinha com a deficiência, eu negligenciei minha deficiência em 2 fases, apostando que eu teria tempo de corrigi-la no final. E deu tempo, graças a Deus. Mas É, foi muito justo. eu lembro. E eu ia comentar exatamente isso. Você fez 2 cursos com a gente, o segundo curso foi quase que uma validação de um processo. No Isso. primeiro curso, a gente diagnosticou, eu disse, cara, Andréia, tem muito buraco aqui. Você tá boa nisso, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo. Daí você, inclusive, Caio, me ajuda, vamos ver o que eu tenho que estudar aqui. Aí André Dá uma entrou. hora com a mentoria, por favor. Aí, a partir desse curso e de um apelo de desespero, né, de autoconhecimento da Andréa, a gente conversou e tal, e a gente conseguiu pensar num plano ali de, acho que 3 meses, mais ou menos, de resolução de problemas, né, foi mais ou menos isso. E Foi. aí, depois desse período, nós validamos no segundo curso de prova oral, e aí já era outra Andréia completamente diferente, muito mais segura e com muito menos pontos cegos, né? Muito menos buraco ali de preparação. Veja, buraco sempre vai haver. Sim. Sempre. É impossível você. Mesmo o cara tem estudado tudo, ele não revisou tudo. E uma coisa que eu aprendi nesse concurso é o seguinte: quem não revisa, não passa. É isso aí. Não, revisar não é andar para trás, revisar é andar para frente. Isso aí. Quantos livros de administrativo eu já li na vida? Que eu fiz disciplinas ótimas de administrativo na minha graduação, depois, mais na frente, fui procuradora da República, alto falho, né? Sempre trabalhei com administrativo. Mas eu não tinha mais aquele conhecimento que era necessário para fazer prova. Uhum. E tive que buscá-lo de novo, Sim. fazendo leituras e revisões sistemáticas. Na véspera da prova, eu me lembro bem da véspera da prova oral, eu estava uma pilha, né? Aliás, eu estava uma pilha, acho que 1 mês antes, eu já estava Sim. pilhadona, assim. E eu disse, vou fazer uma coisa por mim, eu vou revisar 2 coisas, porque 2 coisas eu não vou admitir errar, se caírem. Eu revisei metade do livro de administrativo e revisei metade do livro de empresarial. Como é a revisão? Claro que eu não li. Eu fui nos meus grifos e nas minhas observações.
nas minhas marcações. Então, eu ia lá, empresarial, naquele comecinho. Quais são as características do direito empresarial? Que é uma besteira. Aí você, Hum, na hora, vai esquecer de dizer que é a dinamicidade, ou caráter uhum, dinâmico, né? uhum, Esquece mesmo. Ou na parte de sociedades, que tem aquelas 1000 regras. Ah, mas uhum, pode usar outra coisa que a pessoa diz. Ah, mas pode usar o código. Ninguém pode se fiar e usar código, porque não dá tempo. uhum. 5 minutos de resposta em prova oral passam na velocidade do som. 5 minutos é absurdo, né? Eu acho. Veja, claro que você tem que ter uma ideia setorizada. Eu sabia que se me perguntasse, fizesse uma pergunta sobre colação em sucessões, eu ia para o fim do Código Civil, não ia para o começo. Sim, Se caísse uma pergunta sobre pessoa jurídica, eu ia para 42, não ia para o fim. Acho que é por sim. ali, uma 42, alguma coisa. Eu só sei do penal decorar, não precisa, só estou tentando me amostrar um pouquinho. Então, o que acontece? Claro que você tem que saber digamos assim, uma topografia, Sim, mas você não vai achar lá no meio daquelas 1000 regras de obrigações onde é que está indivisível, onde é que está divisível, onde é que está solidário, onde é que não está. Se você não souber a resposta e de repente for lá para reforçar. sim. A pergunta que caiu para mim do Código de Normas, que eu não sabia nem que estava lá, eu respondi de cabeça, o prazo de 2 anos. Sim. Da história lá da quarentena, né? Quarentena, da união estável com a questão do nepotismo. Eu sabia. Por quê? Porque eu li e Uhum. revisei. Ah, mas se você tivesse aberto no final, estava lá escrito, era muito mais fácil. Sim. É. Então, Mas também. veja, e quando eu cheguei lá na oral, não era um vademecum desse tradicional, não. Era um caderninho magro de leis impressas, que dizia assim, lei número tal, lei número tal, lei número tal. Não tinha nem o nome, nem para dizer assim, lei das SAs, lei da improbidade administrativa, nada disso. Entendeu? Então, ou você Uhum. já está montada e consegue, montado, assim, no sentido de preparado, e consegue responder, e eventualmente sobrou um tempinho, você vai lá, puxa um Uhum. artigo e reforça ou reafirma, ou você perdeu. Uhum. Entendeu? A pergunta de bens públicos, que inclusive uma das subperguntas, né, era só falar de legitimação fundiária e legitimação da posse, uma pergunta que você me fez Uhum. num dos nossos treinos. Uhum. Eu lembro dessa pergunta, inclusive. Quando ele perguntou, eu não sei nem abrir a lei, porque eu sabia que era a exceção. Uhum. Era questão relativa a situações de posse e propriedade em bens públicos. Uhum. Falei até porque legitimação da posse, por quê? Porque você não adquire a propriedade, mas você tem a posse, etc. Fiz até a distinção entre os dois institutos. Quando acabei, eu disse, não tem mais perguntas, não. Aí a gente O ficou 20, assim, o olhando 25, para o né? outro, esperando dar 5 minutos. É o 25 da Lei 13.465, a Lei do REURB. Isso. Show de bola, minha amiga. Show de bola, show de bola. Um Agora espetáculo. você vê, Caio, assim, nada disso é outra coisa senão programação, raciocínio prático e insistência. Nada que eu estou dizendo aqui é Uhum. desconhecido de quem quer que seja. Eu acho que todo mundo já pensou assim. A questão é que Uhum. muitas vezes a gente quer fazer algo e não operacionaliza. É verdade. Concurso não é prova de 100 metros, é maratona. Então, a gente não pode dar o gás nos 5 primeiros quilômetros, que vai morrer no final. E também não pode ficar muito para trás no começo, e no final não chega nos primeiros lugares. É Então, é, verdade. é você encarar, porque eu acho assim, faz 25 anos que eu faço isso, né? Então, acho que agora eu vou falar. É você encarar um concurso como uma prova, mas não de tiro curto, de tiro médio e tiro longo. Uhum. E ter também a coragem de algum momento dizer, puxa, eu vou ficar deficiente aqui, porque meu risco aqui, foi como eu fiz na segunda fase, meu risco aqui é controlado. Eu apostava que não ia cair uma dissertação de empresarial que exigisse muita doutrina. Podia ter me Sim. ferrado.
Se eu tivesse feito a prova de remoção daqui, provavelmente eu tinha me ferrado. Foi diferente. É, Entendeu? tem um tal do temperinho ali do acaso, né? Da Isso é sorte. importante. Da Na minha sorte. segunda fase, André, essa história eu já contei algumas vezes, mas eu acho que nunca ficou gravada, né? Dessa vez vai ficar gravada. Retomando o meu circuito de concurseiro para cartório, eu disse para vocês, meu edital saiu em março de 23, né? Foi quando eu comecei, startei, estudei ali os 3 meses para a primeira fase, e a segunda fase, que é a mais importante, aconteceu em outubro. Portanto, 6 meses do meu início de estudos para cartório. E cá entre nós, eu sou até uma pessoa com bastante confiança, autoconfiança, mas 6 meses de estudo, eu não esperava lá grandes coisas. Assim, porra, 6 meses, eu vou para uma segunda fase ali bem capenga. E aí eu lembro que a prova era se não foi 1º de novembro, foi 31 de outubro. Eu sei que era muito próxima do Halloween. E por que que eu sei disso? Porque teve uma festa de Halloween aqui no meu condomínio, e dessa festa, que foi no dia antes, eu viajei para a prova. 600 quilômetros, fui de ônibus, né? Então eu tomei minha cachaçinha um dia antes da prova, viajei 600 quilômetros, cheguei em São Luís 6 da manhã e fui fazer a prova. Dormiu no ônibus. Dormi no ônibus. E aí fui fazer a prova em São Luís, acho que foi à tarde a prova, né? Dormi ali também pela manhã e fiz a prova à tarde. Por que que eu estou contando isso? Porque eu não confiava que faria uma boa prova. Mas Deus ou acaso, ou sei lá, alguma coisa, queria que eu fosse muito bem nessa prova. Por quê? Porque as 4 questões que caíram para mim, primeiro, foram 4 questões jurisprudenciais, que sempre foi o meu forte. Eu estudo muito jurisprudência, porque eu gosto, estudo quase que diariamente. E das 4 questões jurisprudenciais, uma era constitucional, outra era administrativo, outra é tributário e uma de empresarial. Então, 3 eram da minha praia, né? Direito público. E uma de empresarial eu sabia também, o informativo. Então, eu fui muito bem nas questões. Eu acho que eu fechei, se eu não me engano, eu fechei 2 das questões. Outra eu tirei 0,9 e outra eu tirei 0,7, se eu não me engano. E isso alavancou muito a minha nota. Eu fiquei em segundo lugar a 9 centésimos da primeira colocada, né? E aí eu disse, olha só, o acaso me ajudou. Estou falando isso para a gente ressaltar que o concurso, quando é para ser seu, né, Deus coloca a mão e diz, é seu. Porque eu não esperava, sinceramente eu não esperava. No seu caso, você, lógico, se preparou e tal, mas o risco que você calculou, ele aconteceu. Poderia não ter acontecido, mas aconteceu, né? Então, tem muito disso. E é bom você falar isso, porque para quem acredita, e respeitando, claro, o direito de cada um acreditar ou não acreditar, eu tinha feito a prova de São Paulo antes, eu gosto sempre de simular uma prova para depois fazer a minha, que eu acho que é sempre um bom aprendizado. Sim. E na prova de São Paulo, na subjetiva, que depois eu até livrei os 5, passei, eu cometi 2 erros. O primeiro foi não achar uma lei fácil, que era a lei dos desaparecidos políticos, certo? Uhum. No Vadimeco eu não achei. E a outra foi respondendo a questão, a que valia mais, a questão prática, eu comecei da segunda página. Eu deixei uma página totalmente em branco. Saltou a página. Faltei a página. Eu perdi uma página inteira. Uhum. Certo? E eu saí da prova muito chateada comigo. Porque eram uns tipos de falha que eu não poderia jamais cometer num concurso para valer. Sobretudo eu que já fiz 20 concursos, né? Não Sim. estou gostando, não, mas é por aí mesmo. Então, na véspera das minhas provas, eu pedia muito isso a Deus, assim, que ele me desse a graça de não errar onde eu não podia, fazer minha cabeça funcionar como deveria, entendeu? Que eu não cometesse aqueles erros que eu não deveria cometer, porque ali estava valendo muito para mim.
Uhum. E o tempo todo, Caio, eu fiz redondo, sabe? Eu acredito e agradeço muito, porque realmente eu acho que uma força muito forte queria que desse certo para mim. Não porque eu mereço, não, tá? Não estou dizendo nada disso, não. É porque realmente, quando as coisas têm que acontecer, e, e eu sentia, eu me lembro uma passagem fazendo a ata do uso capião, tem um dos requisitos, uma das declarações finais, que está no Código Nacional de Normas, mas ele está lá na parte final. O código não é muito bem segmentado, né? Ele é bem, Uhum. assim, espaçado. E eu me lembro que eu sabia que estava no final e eu tinha medo de não encontrar. Eu vou dizer a você, quando eu abri o código, fui até arrepiada até hoje, que eu me arrepiei na hora também, que eu olhei para o lado direito, o primeiro artigo que eu vi era o artigo da, da ata de uso capião. É impressionante isso. Sou grata. Impressionante. Aconteceu 2 vezes comigo, né? Eu contei uma, que foi essa do cartório, e na minha prova de procurador do Estado, essa igual a você falou de se arrepiar, eu lembrei também, porque eu me arrepio sempre. A minha prova de procurador do Estado, que também eu queria muito, sim, queria muito, porque eu queria sair da dependência financeira dos meus pais e queria me formar com alguma coisa. Então, eu estudei muito. Inclusive, estudei muito mais para procurador do que para cartório. E aí, eu estagiava, André, numa vara de fazenda pública. Era um reles estagiário. Fazia minuta, sentença de fazenda pública, né? E eu estava estudando para procurador do Estado. E aí eu fazia as sentenças ordinárias, no mais das vezes eram sentenças ali de responsabilidade civil do Estado e tal, sempre a mesma coisa. Cara, quando a minha prova foi se aproximando, sim, vamos dizer, dia 20 seria minha prova. Quando deu dia 10, mais ou menos, eu, estagiário, chega lá uma ação popular. Uma ação popular, né? E eu tinha que sentenciar essa Nunca ação tinha visto ação popular. popular na vida. Nunca tinha visto, né? Chegou uma ação popular lá. E eu tinha que sentenciar, porque eu fazia as sentenças mais complexas, vamos dizer assim. O réis estagiário é o que me notava isso. Aí eu tive que estudar, né? Pô, vou ter que estudar aqui, ação popular e tal. E veja só como a coisa é impressionante. Essa ação popular, ela tinha um pedido mandamental. A pessoa lá entrou com ação popular e não estava pretendendo a anulação de um ato, não estava pretendendo um desfazimento de um ato lesivo. Ela estava pretendendo uma obrigação de fazer, de conduta. E aí eu, estudando nos livros, né, vi que esse pedido seria impróprio. Por quê? Porque esse pedido é próprio de mandado de segurança. Logo, a ação popular deveria ser extinta sem exame do mérito, porque por Inadequação da via eleita. inadequação da via eleita. Aí o PAN sentenciei. Cara, quando chego na minha prova prática de procurador do Estado, 10 dias depois, o que era a peça? Uma ação popular com um pedido mandamental. Putz. E eu, como procurador, teria que contestar, né? E aí, a grande parte da nota era exatamente essa preliminar. Tu acredita? Beleza. Impressionante, impressionante. Até hoje eu me arrepio também aqui, quando você falou, me lembrei. Então, assim, para quem acredita, né, isso é muito importante, essa estabilidade emocional, né, espiritual, porque a vida do concurseiro não é uma vida simples. Inclusive, não é simples nesse ponto de vista emocional. Fica essa dica também, né? Para quem acredita, se apegue, porque lá em cima tem uma pessoa que quer o seu bem se você quiser, porque também ele não vai te entregar se você não fizer por onde, né, André? Não, eu acredito exatamente nisso. Você faz o seu caminho e pede ajuda e livramento. É, isso aí. Minha amiga, chegamos ao fim, nos demoramos aqui talvez 20 minutos a mais do Não programado, mas falo foi, muito, né? porra, uma conversa excelente. Estava com saudade de entrevistar os nossos aprovados, mas foi um bom retorno, né? Retornamos com um grande nome, que é a nossa querida amiga Andréa, e agora registradora de imóveis em Ipojuca. Quero te desejar todo o sucesso do mundo, André. Você seja muito feliz, você é uma pessoa iluminada, sempre foi, e espero que você esteja muito brevemente do lado de cá,
para se ajudar aí os nossos pândegos, nossos alunos, com esse seu brilho, que é muito próprio. Tá? Muito obrigado. Deixa uma última palavra para o pessoal aí. Eu que te agradeço, cara, a conversa foi ótima, nem vi a hora passar. Eu tenho essa mania, às vezes, de começar a falar de concurso e falar dos causos, aí eu falo demais. Tem que alguém me cortar, porque senão eu fico até amanhã e não vejo mesmo o tempo, que o tempo já passou. Mas eu deixo aí essa palavra final de agradecimento a você, foi uma alegria, é sempre um prazer falar contigo, sempre aprendo muito e você foi, e eu já te disse isso várias vezes, já postei e vou dizer novamente, você foi fundamental na minha aprovação, você foi o cara que, no final ali, quando eu precisava daquele, ó, vai por aí, faz assim, faz assado, foi você quem conseguiu ver e orientar, e eu lhe devo uma gratidão eterna, realmente, por esse acolhimento e por essa ajuda. Você sabe que isso é de todo o coração e é absolutamente verdadeiro. Estaremos em breve juntos, deixa só eu organizar minha vida agora. Tem uma serventia registral lá esperando por mim. Já estamos, né, em atuação, já desde o começo do mês. Preciso dar uma organizada lá, preciso me assenhorar da minha nova função, né, mas estou sempre à disposição do temas e os colegas também que quiserem. E quem sabe em breve, né? Acho que muito breve a gente vai conseguir aí também juntar forças e colaborar. A ideia sempre é essa, né? Assim, eu gosto muito porque eu sinto em você essa mesma predisposição, né? Essa vontade de ajudar as pessoas a darem o seu melhor, né? E encontrarem seus objetivos. Às vezes a pessoa está tendo um esforço tão grande, mas falta uma orientação, ou falta apenas um esclarecimento, ó, vai por aqui, vai por ali. Quem já trilhou esses caminhos como você, né, sabe muito bem como conduzir. E em breve estaremos aí juntos também. Desejar a todo mundo que está fazendo esse esforço. Concurso é esforço, é difícil para todo mundo. Foi difícil para Caio, foi difícil para mim, é difícil até para o Brise, né? Quanto mais para nós, pobres mortais, mas vale muito a pena, vale a dedicação, vale os sábados e domingos, vale as noites, vale as dores, né, no pescoço, na coluna, sentada, porque quando a gente consegue o objetivo, a recompensa realmente é muito grande. E falo a recompensa no sentido emocional mesmo, né? Você vê seu esforço ali, né, realizado, e ver tantas pessoas também que vêm e dizem, olha, mirei você, né, quis fazer o que você fez e deu certo, e obrigada por aquele dia ter dito aquilo. Então, estamos aqui. Um abraço grande para todas e todos. Desejo aí bons estudos. Abração, minha amiga. Beijão, fica com Deus.